Deus, passando mais uma vez para deixar uma palavra para o teu coração, mas antes compartilha esse vídeo, curte aí para ajudar o canal. Nós hoje temos um tema que é vencendo as batalhas espirituais na nossa mente, que tem texto base, Josué, o capítulo 1, versículo 9, que diz: Não fui eu que lhe ordenei, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Aqui esse texto vem nos falar que Josué recebe a incumbência de Deus de continuar conduzindo o povo de Israel ali pelo deserto, logo após a morte de Josué, em direção à terra prometida. E ali Deus sabia que Josué ia ter medo, que Josué ia enfrentar grandes batalhas, grandes seriam as lutas e dificuldades. Aí então Deus diz essas palavras para ele: esforça-te, né? Que era para ele se animar no Senhor, que onde quer que ele estivesse, Deus estaria com ele, que não era para ele se espantar, não era para ele ter medo, em outras palavras. Então Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. Esforça-te, continua fazendo a vontade do Senhor, siga, mesmo com medo, continua em direção ao alvo, continua em direção à promessa, porque Deus ele vai te dar vitória na hora certa. E muitas vezes nós sofremos alguns ataques, algumas setas na nossa mente, ataques espirituais. E esses ataques, eles vêm a impedir a nossa vitória. Um deles é o medo, a seta do medo. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é o medo que você está sentindo que está impedindo você de receber a tua vitória? Deus está te dizendo aqui nessa noite: esforça-te. Onde quer que tu estiveres, Deus estará contigo. Então, se você for prestar um concurso, se você vai fazer o Enem, você já se esforçou, já fez sua parte que foi estudar. Então, não precisa se preocupar com concorrência, porque Deus ele vai te dar a tua vitória, ele vai te fazer lembrar de tudo que você estudou e você vai passar sim. Só precisa você crer para receber a vitória. Outra coisa que impede a nossa vitória é a ansiedade. Ansiedade é essa preocupação excessiva, em excesso pelo amanhã, o que amanhã eu vou comer, em que eu vou trabalhar, o que vai acontecer após essa pandemia. Então Deus, na palavra dele, ele nos ensina a esperar, a confiar no Senhor, porque o futuro pertence a Deus. Nós podemos ver que todo dia Deus, ele mandava maná do céu para o seu povo, então ele não deixava o seu povo passar necessidade, ele preparava todas as coisas. E do mesmo jeito ele vai fazer na minha e na tua vida, só precisa que a gente venha crer. Outra coisa que pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida é a falta de fé. A falta de fé faz com que nós venhamos nos afastar de Deus, e ali entra o medo e entra a ansiedade. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que o povo de Deus, eles viram as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito para que eles fossem livres. Eles viram a abertura do Mar Vermelho, eles viram grandes maravilhas e milagres do Senhor. Mas que muitas vezes, na hora que chegavam a dificuldade, que eles ficavam diante de algum problema, eles já ficavam com medo, já ficavam ansiosos, e ali muitas vezes começavam a murmurar. E aquilo ali levantava a ira do Senhor, o Senhor não se agradava daquilo ali. Só que Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Às vezes ele abre de imediato o mar para você passar. Mas às vezes Deus, ele quer testar a minha e a tua fé. Ele quer ver a gente, eu e você, caminhando por cima das águas. Outras vezes tem aquele orgulhozinho lá no fim. Algo que Deus queira nos limpar. E aí ele faz ali como ele fez com Naamã. Ele quer que a gente mergulhe, que a gente se prostre na sua presença, se humilhe e peça a ele para que nós possamos ser limpos, ser livres. Porque a palavra do Senhor nos diz que se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós seremos livres. Então nós precisamos deixar com que Deus ele venha nos libertar, venha trabalhar na minha e na tua vida. Outra coisa que nos impede de recebermos a nossa vitória é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele tira a presença do Espírito Santo de Deus de nós, e isso entristece o Espírito Santo. E muitas vezes a gente pode dizer assim: não, irmã Naila, mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu estou direitinho diante do Senhor. Mas às vezes tem um demôniozinho escondido, trabalhando em silêncio pertinho de você, e você sem perceber. Sabe, uma coisa que a gente vê muito em algumas pessoas, quando você vê uma pessoa invejar o próximo, quando você vê um irmão querer o mal de outro, ali você percebe que ele não está livre.
Ele não foi liberto ainda. Deus ainda tem que trabalhar nele. Por quê? Se ele deseja o mal de alguém, ele não tem o amor de Jesus Cristo. Então Jesus, ele quer que nós venhamos ser limpos. E para isso, nós precisamos desejar essa limpeza. Precisamos querer isso. E muitas vezes também a gente percebe que essa inveja, ela pode causar coisas seríssimas, pode abrir brecha para Satanás trabalhar nas nossas vidas. Nós vemos aí na palavra do Senhor, quando Saul começa a invejar Davi, porque o povo começa a falar mais de Davi do que dele, ele começa a invejar, logo entra ali um demônio, e que começa a perturbar ele, perturbava muito ele, perturbou tanto, e ali ele viu a inveja que ele tinha de Davi, tentando ali fazer o mal a Davi, que ele não percebeu que aquilo desceu para o seu coração e ele começou a querer matar Davi. Ele quis a morte de Davi. Então ele se deixou, influenciar por aquela seta de Satanás da inveja. Ou talvez que fosse dele mesmo. Então ele não quis, ele não clamou ao Senhor, ele não mergulhou na água para que Deus viesse limpar ele. Ele continuou fazendo tudo conforme que ele queria, aquilo ali enfureceu a Deus e Deus tirou o trono dele, como nós sabemos. Então, só Jesus, ele pode nos libertar desses sentimentos, o sentimento da mágoa, o sentimento da inveja, do ciúme. Esses sentimentos são pecados, sim, e onde o demônio trabalha, sim, na minha e na tua vida, se nós não pedirmos a Deus para nos libertar disso. Então, essa noite é noite de quebrantamento. É noite de nós fazermos uma nova aliança com o Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, eu tenho inveja daquela pessoa. Senhor, eu tenho mágoa daquela pessoa. Não consigo esquecer o que ele me fez. Tira de mim isso para que você seja liberto. Para que você receba a sua bênção. Porque maior do que o que está no mundo é o que está conosco. Porque Satanás, ele vive sim ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Mas Deus está conosco, que aqui é a promessa que Deus fez, ele está conosco para nos livrar dele. Só que nós precisamos dar espaço para que o Senhor venha trabalhar. Então eu quero pedir nessa noite que a gente venha orar, pedindo ao Senhor para libertar, para nos libertar desses sentimentos que estão ali, que Satanás tem trabalhado. E muitas pessoas podem até dizer, irmã Naila, isso aí não existe demônio. Existe sim. Jesus mesmo, quando estava aqui na terra, ele nomeou um demônio como Mamon, que é o demônio que faz com que as pessoas tenham amor ao dinheiro, que ali gerem muitas contendas, muitas brigas por conta do amor que está ali no dinheiro. Nós podemos ver também em Marcos 5, quando aquele demoninhado chega até ele, e ele ordena que aqueles demônios saiam dele, e ele lança ali naqueles porcos. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ali eram 2.000 porcos. E eles foram lançados, aqueles demônios, naqueles porcos, e eles pegaram e caíram naquele abismo. Então nós podemos perceber que existe demônio sim, porque se fosse problema psicológico, não passava do homem para os animais. Então tem certas coisas que são espirituais, que são o demônio trabalhando, mas tem outras que somos nós que abrimos brecha para ele trabalhar. Então que nós venhamos fechar essa brecha hoje. Se você crê nessa palavra, diz amém.